Um dos assuntos mais polêmicos dentre os comentaristas da Bíblia Sagrada acerca da vida conjugal entre os casais em cima de uma cama, que é o sexo anal e o sexo oral, tendo em vista que alguns comentaristas traz defendendo essa prática pecaminosa, dizendo que não é pecado. Outros traz defendendo a Bíblia Sagrada, dizendo que é pecado, mas não tem versículos para comprovar ao casal que pratica esse ato pecaminoso, que é o sexo anal e o sexo oral. Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o livro de Efésios, dentro do verso 33 do capítulo 5. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e mulher reverencia o marido. Bem sabemos que todos os casais ele tem o seu particular. Para se cumprir, verso 33 do capítulo 5 da carta de Paulo a Éfeso, mas para assim literalmente nós saber que o casal ele tem todo o direito, isso mesmo, de ter as suas horas íntimas. Ele vai se cumprir no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e verso 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Olha só, porém aos que se dão a prostituição e o adultério, Deus os julgará. A Bíblia traz o prazer carnal. A Bíblia dá o direito do casal ter as suas horas íntimas, mas dentro de um padrão de respeito, não de atos pecaminosos. Por quê? Deixamos nós o verso 4 do capítulo 13 do escritor aos Hebreus, isso mesmo, e vou agora para o livro do profeta Malaquias, capítulo 2 e verso 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal. A palavra iniquidade é pecado. Eu deixo esse verso 2, capítulo 2 do livro do profeta Malaquias e volto para o verso 4, capítulo 13 de Hebreu. A palavra prostituição, ele tem três significados. Existe a prostituição carnal, a prostituição espiritual e a prostituição virtual. Quando se fala em prostituição, vamos pegar a parte carnal. A carne, ela deseja se prostituir. E quando se fala em prostituir, está falando de iniquidade, está falando de pecado. Agora, dentro de um padrão, do verso 4, capítulo 13 de Hebreu, todos os casais que é casado, ele tem o direito, nas suas horas particulares, ter as suas horas íntimas. Mas não cabe, a Bíblia não dá o direito de o homem, com o seu órgão genital, e a esposa também. Agora vem o quê? O homem querer usar o quê? Um membro do corpo para o quê? Tocar no órgão genital da esposa. E da mesma maneira, a esposa usando a sua boca para tocar no órgão genital do marido. Isso é prostituição carnal. Isso é impureza. E a Bíblia manda os casais ser santo. A palavra santo significa separado das coisas do mundo. Agora, como que um crente que é casado, ele vai o quê? Praticar sexo anal e sexo oral, tendo em vista que ele tem o seu órgão genital e vai querer usar outra parte do órgão genital da esposa para saciar a sua carne, está em pecado gravíssimo diante de Deus. Qual é o pecado? O pecado da prostituição. Capítulo 5, verso 19 de Gálatas.
as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição e impureza, ou seja, ela se torna uma mulher impura. Por quê? Se ela está fazendo um sexo, ele está fazendo um sexo, ambos os dois, dentro de um padrão, sem sexo anal e sem sexo oral, aí ambos os dois não se tornem puros. E nem um dos dois se prostitui aos olhos de Deus. Então quer dizer que aí volto eu para o livro do profeta Malaquias, verso 2 do capítulo 2. Ou seja, dentro desse versículo, eles não estão maquinando mal, não, de maneira nenhuma. Mas eles estão em cima de uma cama, para se cumprir 13:4 de Hebreu, tendo a sua relação sexual lista, satisfazendo o desejo da sua carne, ambos, cada um, usando o seu órgão genital no devido lugar, não como sexo anal e nem como sexo oral. Olha só, eu vou agora, sabe aonde? Deixando o verso 2 do capítulo 2 de Malaquias, eu vou para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, vos abstenhai da prostituição. Volto a repetir. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, vai pegar-se aqui na área da idolatria. Tudo bem. Você pode pegar prostituição espiritual, prostituição carnal e prostituição virtual. Agora nós estamos falando de prostituição carnal. E aqui dentro do verso 3 do capítulo 4 de Tessalonicenses, está Paulo trazendo uma orientação, que nós temos o quê? A vontade de Deus é que nós afastamos-se da prostituição e nós venhamos ir para a santificação. A partir do momento que um casal, independente se ele é crente ou não é crente, está praticando ato sexual fora dos padrões bíblicos, ou seja, sexo anal e sexo oral, ele não está se santificando e não é a vontade de Deus que ele faz isso, mas ele faz por quê? Porque são homens e mulheres impuros, que gostam de praticar a prostituição carnal e acaba desagradando a Deus, achando que está fazendo certo. E aí houve comentarista, né? Houve críticos que a qual tenta defender essa prática terrível, essa prática de pecado, que é a prática do sexo anal e o sexo oral. Olha só, eu deixo aqui o verso 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e continuo dentro do livro de 1 Tessalonicenses. Eu vou para o verso 4 do capítulo 4, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Observa, nós usamos nosso órgão genital. As mulheres também têm. Nós temos nossos membros, que é o quê? É a língua, que é a boca. Agora, como que eu vou usar a minha boca para praticar o quê? Sexo oral. Como que a minha esposa vai usar a boca para usar o quê? Praticar sexo oral. Não, de maneira nenhuma. Não podemos. Deus fez tudo certo. Eu e a minha esposa e eu, podemos ter as nossas horas íntimas, as nossas horas de sexo, mas dentro de um padrão sem prostituição carnal. Fico eu dentro de 1 Tessalonicenses, agora eu vou para o verso 5 do capítulo 4. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A palavra concupiscência é desejo da carne, ou seja, eu sou crente, a minha esposa é crente. A Bíblia dá o direito de eu e a minha esposa ter relação sexual, mas eu usar meu órgão genital e ela usar o órgão genital dela, tudo dentro de um padrão de santificação, não de prostituição carnal. Porque a partir do momento que eu uso os membros do meu corpo
para praticar esse ato, eu estou pecando diante de Deus. É pecado gravíssimo. Então quer dizer, a você comentarista, a você crítico, que não tem versículos para se afirmar se é pecado ou não é, esse estudo está te dando para você versículos com texto que é pecado gravíssimo as pessoas que faz tais coisas.